Uhum. Boa noite, pessoal. Eu espero que tenham passado bem. Eu andei enfrentando algumas dificuldades, né? Principalmente porque meu computador teve problemas de novo. Eu tenho chamado o técnico, mas ele não tem respondido. Então eu vou ter que procurar outra pessoa para ajeitar meu computador, né? Aí, vamos lá. Vamos para o assunto de hoje. Espero que todos tenham passado um feliz domingo. Eu uma vez fiz o vídeo recado para uma educadora cristã, né? Eu não quis mencionar o nome da senhora a quem eu estava me referindo, mas hoje eu vou falar o nome dela, né? Eu já falei sobre ela, mencionando o nome dela para o Vigilante da Razão, né? Que nós tivemos uma conversa no canal dele, né? Ele me convidou. Que ele ficou pasmo com as coisas que ela diz, né? Ele diz, então ela põe mulher tudinho num balaio só. É assim, essa senhora é a dona do canal Criados para Governar. Ela se chama Zelma Werneck de Castro. E, incrivelmente, eu vou dizer, eu andei estudando algumas coisas dela nas redes sociais dela, porque o canal dela, sinceramente, assim eu não aguento. Eu não aguento, sabe? O conteúdo que ela aborda, sinceramente, na minha opinião, na minha humilde opinião, parece um atentado à saúde mental. É incrível você pensar que pode haver mulher misógina, né? Porque eu vejo que muito Red Pill assiste aos conteúdos dela e dizem, e já disseram, né? Porque ela se diz uma educadora cristã e eu vi que alguns Red Pill disseram, toda mulher deveria ler a Bíblia porque a Bíblia é o livro mais Red Pill que existe. Ana Campanholo, a deputada estadual antifeminista, diz que o feminismo é antibíblico. Né? Vou falar sobre ela no devido tempo. Uhum. Essa Zelma Werneck, o que ela fala é coisa assim que embrulha o estômago. Ela diz coisas do tipo, né? A maldade secular da mulher. Ou seja, a maldade secular da mulher, ela é contra o feminismo. Ela diz que o feminismo é o mal, né? Ela diz que o feminismo é o mal, que temos que combater as ideologias e que o feminismo o quê? Tá emasculando os homens. Eu quero deixar aqui muito claro que eu não tenho nada contra os homens. Eu não tenho nada contra a masculinidade. Não tenho. Eu sou contra o machismo, mas não sou contra os homens. Até porque existem mulheres bastante machistas. Existem. Existem mulheres que podem ser mais machistas do que muitos homens. Minha mãe mesmo era muito machista. Eu quis aprender karatê quando eu era criança, ela não deixou. Pai e ela não deixaram. Não me deixaram aprender karatê, né? Eu me inscrevi numa escolinha de judô, os dois não me deixaram fazer judô. Aqui no Centro Cultural da minha cidade, eu me inscrevi num curso de capoeira, eles não deixaram. Disseram que era coisa para menino, não para menina. Aí assim, veja só, olha o que é que ela diz. Eu anotei algumas falas dela, né? Para analisar aqui. A mulher tem um lugar que precisa ser mantido, mas só o faz quando é orientada das regras e importância desse lugar. E mulher é o quê? Mulher é criança que você tem que dizer o que fazer? Olhe, quando a gente é criança, os pais da gente têm que orientar a gente. Tem que dizer a gente o que a gente tem que fazer, tem que nos ensinar o que é certo e o que é errado. Mas uma mulher adulta precisa que ser orientada das regras e importância do seu lugar. E o que é o lugar da mulher? Ó, outra coisa aqui, ó. Isso foi no Facebook dela, né? Toda casa onde a mulher assume o papel do homem, o diabo já tá dentro. E ela, assim, mostrou uma conversa de dois homens. Veja.
Um dos homens dizia: o mal existe porque Adão deu vez a Eva. Adão deu liberdade a Eva. O diabo foi falar com Eva e não com Adão, porque sabia que já tinha acordo com Eva. Como é que ela, sendo mulher, concorda com isso, né? E muitos dizem isso. Eu já ouvi um senhor evangélico dizendo isso. O mal existe no mundo por culpa da vaidade da mulher. Não é absurdo isso? Uma mulher aceitar que a mulher é culpada pelo mal no mundo, né? Vê só, o mal existe porque Adão deu vez a Eva, né? Se Adão não tivesse dado vez a Eva, nós não estaríamos como estamos hoje. Claro que nós sabemos que Adão e Eva não existiram, mas essa senhora diz que a verdade está na Bíblia, né? Veja só o que ela diz. Nosso amor é frágil como a brisa, ao contrário do amor masculino que é forte como uma tempestade. Veja, eu não estou dizendo que o homem não é capaz de amar de verdade, de amar com força. Longe de mim dizer isso. Mas ela dizer, nosso amor é frágil como a brisa, ao contrário do amor masculino que é forte como uma tempestade. Quer dizer, nada que venha da mulher vale. Nada que venha da mulher é bom. Só o que vem do homem é bom. E assim, toda casa onde a mulher assume o papel do homem, o diabo já está dentro. Vamos pensar bem, né, sobre o que diz a senhora educadora cristã Zelma Werneck de Castro. Olhe, toda casa onde a mulher assume o papel do homem, o diabo já está dentro. Quanta mulher não é empresária? Quanta mulher não chefia empresa, não é CEO? Hein? O que dizer de Elizabeth I, rainha da Inglaterra? É verdade que Elizabeth I... Não estou elogiando a Elizabeth I como pessoa, mas como rainha, como governante, né? Todos os livros de história são unânimes em dizer que ela foi uma grande soberana. Ela assumiu o lugar do homem, né? E pelo visto ela desempenhou muito bem esse papel, pelo visto, né? O que dizer de casas de mulheres que criam sozinhas os filhos, hein? São pai e mãe ao mesmo tempo. Que tal dizer, dona Zelma Werneck, de mulher que, por exemplo, o marido sabe que o filho tem uma deficiência, aí larga a família. Aí a mulher tem que criar sozinha o filho. Tem que ser a provedora. Hein? O que dizer, hein, dona Zelma Werneck de Castro, educadora cristã? O que dizer de casas em que o marido chega, pega quase todo o pouco que ganha para gastar com cachaça? Ou para gastar com jogo, com bete, jogo do tigrinho, hein? O que dizer de marido que tá na crise da meia-idade? Aí, o que faz? Abandona a mulher de anos, né? Com quem tá casado há 20 e tantos anos, 30. Aí abandona por uma piriguete. A senhora viu o Jogo da Viúva? Eu vi na Netflix, né? Olha, é uma história real, né? É verdade que a viúva da história é uma mulher pérfida, mas o que dizer do amante dela? Hein? O que dizer do amante dela, Salvador Rodrigo, que queria deixar a mulher com quem era casado há vários anos e com quem tinha um filho por uma piriguete, né? Por uma piriguete que traía o marido com vários ao mesmo tempo e que estava insatisfeita porque queria uma vida de luxo. Eu não nego que existem mulheres de mau caráter, que existem mulheres que não valem o feijão que comem. Mas o que eu não gosto é dessa misoginia que coloca as mulheres tudinho no mesmo balaio, como se nenhuma mulher fosse boa. Nosso amor é frágil como a brisa, ao contrário do amor masculino que é forte como uma tempestade. A senhora conhece a história de Florence Nightingale, que foi ser enfermeira na Guerra da Crimeia?
Ela era uma moça, era uma dama inglesa. Ela era da classe aristocrática. E ela largou a boa vida para servir como enfermeira. Os soldados viviam, os combatentes na Guerra da Crimeia estavam em condições precárias. E ela reduziu a mortalidade entre os feridos de guerra. O que dizer de uma pessoa dessas? O que a senhora tem a dizer sobre mulheres como Nise da Silveira, Marie Curie? O amor delas era frágil como a brisa? Não estou aqui querendo diminuir os homens, longe de mim. Longe de mim. O nosso amor é frágil como a brisa? Marie Curie, a vida dela todinha foi dedicada à ciência, né? E ela era muito bem casada com Pierre Curie, né? A primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. O que dizer de mulheres como Zilda Arnes? O amor dela era frágil como a brisa? Hein? O que é que a senhora tem a dizer? O que dizer de Ana Nery? Hein? Que foi enfermeira aqui no Brasil. Na guerra também. Uhum. Existem determinações diretas de Deus para o homem e para a mulher. Como eu não acredito no Deus bíblico, eu não acredito nisso. Uma simples ação do homem move o universo do Deus inteiro. A masculinidade traz em si uma força divina. Como eu já disse, não tenho nada contra a masculinidade. Mas a feminilidade não traz em si uma força divina também não, dona Zelma Werneck? Hein? Olha só. Essa da senhora eu acho demais, sabe? O erro começou quando o homem se submeteu à voz da mulher. Apenas Deus é pelo homem. A mulher depende do homem. Se submeter a quem depende de você é ilógico. Que é isso? Colocar o homem assim. A senhora já disse, né? Que o homem é a obra mais divina da criação. E a mulher é o quê? E um aviso. Se acontecer de um Red Pill assistir aqui ao meu canal, a este vídeo, se fizer qualquer comentário me acusando de ser puxa-saco de mulher, eu bloqueio. Não vou nem responder, porque você não vale a dor de cabeça de uma resposta. Se você for bolsonarista, conservador, Red Pill, e fizer qualquer comentário aqui, eu vou lhe bloquear. Apagar seu comentário. Eu não vou responder. Não é porque eu tenho um caráter duvidoso, como uma pessoa já insinuou. É porque você não vale a dor de cabeça de uma resposta. Não vou perder meu latim com você. Masculinidade combate demônios? O quê? Que é isso? Quer dizer, então, que mulher não vale nada, né? Eu acho horrível a senhora dizer isso, né? A maldade secular da mulher. Apenas Deus é pelo homem. E a senhora diz também que o homem não deve contas a ninguém do que ele faz, apenas a Deus. Dona Zelma Werneck, se eu fosse casada e chifrasse meu marido, eu teria que prestar contas a ele, não teria? Claro que eu teria. Se o marido chifra a esposa, se ele pega o dinheiro que era para comprar leite para os filhos e gasta com bebida, no jogo ou com alguma piriguete, ele não tem que prestar contas à mulher dele, não? Porque tá tirando o dinheiro que é para alimentar os filhos? Se ele chifra a mulher, ele não tem que prestar contas, não? Masculinidade combate demônios? Olhe, existe muita mulher que não presta? Claro que existe. E eu não vou passar pano para esse tipo de mulher. Mas também existe muito homem que não presta. Há homens que não prestam e mulheres que não prestam. Há homens tóxicos e mulheres tóxicas. Há homens cruéis e mulheres cruéis. A senhora diz, né, que a mulher é violenta. Eu não sei não que tipo de pessoa é a senhora, né? E o pior é ver a senhora dizer que Bolsonaro é um exemplo de líder. Veja o que Bolsonaro fez, minha senhora. Dona Zelma Werneck.
Ele amarelou. Ele amarelou diante do juiz Alexandre de Moraes, diante de Xandão, né? Que todo mundo fica chamando de ditador. Bolsonaro amarelou. O mito, o capitão, o nosso eterno presidente, que Sara Shiva disse que era um enviado de Deus, amarelou lá. Não foi? Ele amarelou. Chamou o povo ali que foi presa, chamou as pessoas, né, que foram presas no 8 de janeiro de malucos. O povo fez papel de trouxa por ele e ele chamou tudinho de maluco. O povo tá revoltado. Muita gente tá revoltada com ele agora, né? Dizendo que o mito é um covarde. Isso é o seu modelo de líder? Vamos ver. A senhora também disse que Pablo Marçal é o modelo de como Deus inspira o homem. A força do homem, né? Inspirada por Deus. Pablo Marçal, eu tô devendo a uma pessoa um vídeo sobre ele. Recentemente ele batizou aquela Graciane Barbosa. E olha que ele nem é pastor, né? Graciane Barbosa se batizou. Tá agora na Assembleia de Deus, parece. Alguém me corrija se eu estiver errada. A senhora elogia Pablo Marçal, um coach, um picareta, né? Tanto a senhora quanto Ana Caroline Campagnolo malharam Datena por ter dado uma cadeirada em Marçal. Longe de mim dizer que Datena estava certo com essa atitude agressiva dele. Mas vamos pensar bem. Por que ninguém critica o fato de que Marçal provocou Datena, né? É tudo tendencioso, né? Por um lado, a esquerda elogiou Datena pela cadeirada e quem é da direita só criticou Datena, mas não prestou atenção, atentou para o fato de que Marçal provocou Datena e que depois fez aquele teatro, né? Sendo levado de ambulância por conta de uma simples cadeirada. Que ele forjou um laudo falso contra Boulos. E a senhora minimizou isso. Eu vi isso no seu Instagram. Eu tenho como provar. Eu não sou doida de dizer algo sem poder provar, né? Eu não tenho condições de pagar um advogado e não estou afim de sofrer um processo. A maldade secular da mulher. Aí a senhora elogiando Trump. Dizendo Trump é um homem de coragem. Minha senhora, Trump despreza. Sabe como o Trump vê a nós brasileiros? Sabe qual é o americano que se identifica com Trump? É o típico WASP, White Anglo-Saxon Protestant, né? Branco, anglo-saxão e protestante. Para Trump, gente como a senhora, gente como eu, não é nem gente. Para ele, gente é só o americano branco, anglo-saxão, protestante. Para Trump, só importa os Estados Unidos, né? Trump, que agora bombardeou o Irã. Trump, eu já li muita veja antiga que meu pai colecionava. Trump se divorciou da primeira mulher, Ivana, porque ele carregava a mulher de chifre. Né? Ele tá no terceiro casamento. Ele carregava a Ivana de chifre. Trump não é um estadista, ele é um capitalista. Né? E engraçado é a senhora, né? No Dia das Mães, a senhora mostrou uma foto da sua mãe, elogiando a mulher delicada, dona de casa, dizendo que as feministas não suportam a mulher delicada, suave e recatada. E por que a senhora tem um diploma universitário pela Universidade de Rondônia? Por que a senhora trabalha para o governo de Rondônia? Hein? Né? É por isso que eu desprezo pessoas como a senhora e como Ana Campagnolo. Eu desprezo antifeministas, eu desprezo as mulheres antifeministas, assim como desprezo os homens heredipio. Sabe por quê? Porque essas mulheres antifeministas, tipo Ana Campagnolo, Pietra Bertolazzi, Priscila Matzo, é tudinho falando que o certo é a mulher ser do lar, quando elas próprias trabalham fora, né? E o que é engraçado é porque as antifeministas são da direita. A direita é capitalista. E para a direita,
Trabalho doméstico não é trabalho. Para a direita, trabalho só é trabalho quando gera lucro. Porque o serviço, assim, muitas mulheres que são donas de casa ouvem de outras mulheres que trabalham fora que elas não trabalham de verdade, né? Ouvem. Eu não tenho nada contra a mulher que fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando dos filhos, porque cuidar de uma casa não é sopa. E educar os filhos é uma coisa muito forte, né? Exige amor, exige saber quando dizer não, exige sabedoria, paciência, exige pulso, né? Exige saber pôr limites, né? Exige saber quando ser severo e quando ser compreensivo. Educar filho não é fácil, né? Eu desprezo, sabe? Eu desprezo mulheres como a senhora. Mulheres como Cristo Nieto, Júlia Zanata, Carol de Tone, Rosângela Moro e tantas outras deputadas bolsonaristas que votaram contra a igualdade salarial para homem e mulher, né? Agora, cadê que elas iriam querer ganhar menos do que os deputados homens, né? Aí aquela Ana Campanholo, né? Para mim aquilo é um exemplo de... Não vou nem dizer. Não tô com dinheiro para pagar um bom advogado. Mas ela posa de uma pessoa fina, educada, né? Se diz cristã, conservadora. Mas como é que uma pessoa se diz cristã? A gente entende que cristianismo é amor. Não entende? Se cristianismo é amor, por que ela é a favor da opressão violenta aos homossexuais na Rússia? Hein? Isso não é amor, isso é ódio, é preconceito, é segregação. É pregar o quê? Isso é ser elitista. Isso é pregar que existem pessoas superiores e pessoas inferiores, não é? Isso é pregar. Ana Campanholo, assim, ela parece uma pessoa fina e educada, mas o discurso dela é perigoso. E nas redes sociais, antes mesmo dela ser deputada, ela dizia umas palavras muito agressivas, né? Ela elogiava Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ela é seguidora do infame pseudo-intelectual Olavo de Carvalho, que ela disse que o maior arrependimento dela é nunca ter podido abraçá-lo. Assim, ela uma vez falou contra uma senhora chamada Simone dos Anjos. Toda feminista é abortista. Toda abortista é do demônio. Não existe feminista cristã. Por conta disso, Simone dos Anjos processou Ana Campanholo. Dizer, toda abortista é do demônio. Não existe feminista cristã, né? Toda feminista é abortista. Isso é um discurso de ódio. Onde é que isso é cristão, né? E esses cristãos que eu vejo, tipo a senhora Dona Zama Werneck, tipo Cristo Nieto, que disse que o movimento LGBT é pedófilo, são como os fariseus que o próprio Jesus criticava. Jesus tratava as mulheres como iguais, né? Na passagem da mulher que ia ser apedrejada, ele teve compaixão da mulher. Na passagem da samaritana, os judeus não falavam com os samaritanos. Os próprios discípulos dele não viam com bons olhos o fato de que Jesus tratava as mulheres com igualdade. Os discípulos dele não viam isso com bons olhos, né? Paulo de Tarso dizia, né? A mulher tem que se conservar calada. E é essa hipocrisia que eu vejo em pastoras, né? Tipo Priscila Matzo, Joyce Meyer, aquela americana. Tudinho fica ensinando o quê? Nos cultos. Que a mulher a ser submissa ao marido quando elas próprias não estão seguindo a Bíblia. Que diz que a mulher não deve ensinar. Não é? Se a senhora elogia tanto a mulher dona de casa, Dona Zelma Werneck, por que a senhora não vai ficar em casa lavando a roupa do seu marido? Hein? Vá lá. Pior mesmo assim é ver como aquela Ana Campanholo baixo nível. Eu vi no portal Catarinas. Eu tenho como provar, né?
que ela se refere assim aos homossexuais: gazela mal matada, com o perdão da palavra. Ela diz também: seus merdinhas arrombados, retardados. Eu vou postar uma foto do Bilal, da Tami, o filho trans de Gretchen, né? A inveja do pênis. E ela diz também: quando a mulher é empoderada, a sociedade é enfoderada. Olha, eu termino aqui este vídeo dizendo o seguinte. Depois eu vou pesquisar mais, né, para escrever contra a senhora, no Recanto das Letras. E eu digo também o seguinte. Uma vez uma pessoa disse: olha, Ana Campagnolo tá certa, o feminismo é antibíblico. Eu digo, é mais um motivo para continuar sendo feminista. Justamente o fato de ser antibíblico. Né? Santo Agostinho, ele com certeza concordaria com o que disse o homem, né? Que o mal existe porque Adão deu liberdade a Eva e porque o diabo falou com Eva porque sabia que já tinha acordo com ela, né? Santo Agostinho, ele era tão misógino que não confiava nem na própria mãe. E aqui, pessoal, eu me despeço de vocês, desejo boa noite e prometo que a partir da semana que vem vou me esforçar para fazer 2 vídeos com mais frequência. Boa noite.